Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos. Hoje quem está aqui com a gente é a Ju Melo, lá do site Roxinho. Sejam todos bem-vindos ao nosso papo #06. Hoje o programa é na terça-feira, que é gravado, para lembrar todos vocês, e na quinta-feira é ao vivo. Então, já deixem um like, se inscrevam no canal. Também tem o link aqui embaixo para quem quiser ouvir no Spotify, beleza? Hoje a gente está aqui com a Ju. Ju, se apresente. Seja bem-vinda mais uma vez. Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Jumelo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, meninos. Nada. Obrigado aí, Lucas e Douglas, ou como a gente conhece na Roxinha lá, Kowalskian e E Astro. Astro. Muito obrigada mesmo pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, apoiando o projeto de vocês e para a gente bater esse papo legal aqui, descontraído, nesse episódio #6, né? #6. Isso. Quase que eu falo 5. Ô, Gil, mas que legal. Eu agradeço de verdade por você ter vindo, né? A gente era Você era uma das primeiras pessoas que a gente pensou em convidar pelo projeto que você tem na Twitch, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais pra gente desse projeto aqui, porque, ao meu ver, dos últimos projetos que estão por lá, acho que o seu é um dos mais legais que tem lá dentro, pra galera conhecer você. Ah, que legal que vocês gostam lá do projeto. Então, gente, na verdade, quando eu tive a ideia de criar um canal, eu sempre gostei muito do universo gamer, sempre gostei muito do universo geek, desde muito novinha. Passei primeiro pela fase otaku, aí com os meus 12, 14 Não, todo mundo anos. tem que ser otaku, né? Tive aquela fase de ir nos eventos, Anime Friends e tudo mais. E daí eu fui evoluindo. Hoje eu sou mais ligada, na verdade, com o mundo comic e gamer Uhum. do que com o mundo otaku em si. Então hoje eu nem os animes que estão mais em vogas, que a galera conversa, mas eu sempre gostei muito do mundo gamer. E aí eu vim conhecer várias pessoas, vários amigos próximos meus que são streamers lá na outra plataforma, na Twitch, que é a Cuxina, que é minha amiga particular de mais de 16 anos, né? A Cuxina faz um trabalho também bem legal lá na plataforma. E o Mestre Ruia também, que é o meu amigo particular, e ele faz um trabalho de jogos retrôs. Então eu Legal. tinha contato com algumas pessoas que já faziam streams lá e eu só assistia. Até que então essas pessoas começaram a me encorajar, assim, pô, Ju, você gosta, né, desse universo, você já tá nesse universo geek, esse universo nerd, você já joga jogos no offline, por que você não tenta trazer? E aí eu comecei a assistir várias coisas e falei assim, tá, mas eu não queria entrar na plataforma só por entrar, só para estar Sim. jogando, sem um propósito ou um canal bem estabelecido. E daí eu comecei a pensar, o que eu gosto de fazer? Porque o que é muito importante, todo mundo que está começando, né, ou que tem ideia, ou que de repente planeja, ou que já tem um canal e quer crescer, é você ser verdadeiro, você ser sincero e você realmente trazer quem você é para dentro da plataforma. Isso é muito importante, né? Verdade. Quando a gente fala, hoje em dia as plataformas, tanto a YouTube quanto várias outras plataformas, existem muitas pessoas entrando. E aí a gente pensa, como a gente vai fazer um trabalho diferente? Como que a gente vai se Diferenciado, né? diferenciar no meio dessa galera? E, na verdade, é você ser você mesmo. É você trazer quem é você como indivíduo para dentro dessa plataforma. E foi isso que eu comecei a pensar e falar, tá bom, quem que é a Juliana fora, né, na vida offline? E eu trabalho, né, então a Twitch, ela não é a minha fonte direta de renda, eu tenho um trabalho na área bancária, só que mesmo dentro do meu trabalho, eu trago assuntos de diversidade, eu trago assuntos de inclusão e eu Legal. trago muitos assuntos sobre a equidade de gênero, né? Então, a pauta de gênero, não só tem pauta LGBT, pauta Uhum. racial, mas tem a pauta de gênero também, que é uma pauta que eu me identifico muito desde, na verdade, na época da faculdade. Então, eram sempre discussões que eu vinha trazendo e são discussões que sempre vão surgir porque a gente vai aprendendo cada dia mais. Não me considero dona da verdade sobre o tema, né? Mas eu trago algumas reflexões. E foi aí, então, que eu pensei, falei assim, poxa, se eu sou uma pessoa que na vida offline tenta valorizar mulheres, tenta... o meu gato querendo participar Olha que aqui fofo. do podcast. Odin, dá um oi pra galera, Odin. Oi, Pronto, A Odin. participação oficialmente no especial. episódio. Participação especial. O easter egg do podcast hoje, a participação de Odin. E aí eu falo assim, se eu sou uma mulher que eu quero apoiar outras mulheres, quer trazer essa visibilidade para outras mulheres, então tá bom, então eu vou fazer um canal
onde seja exclusivo, onde eu jogue apenas jogos que tenham protagonistas mulheres ou que tenham desenvolvedoras mulheres envolvidas nesses projetos. Que muitas vezes a gente vê que a comunidade gamer, assim como a sociedade, né? Porque a gente tem que falar que a comunidade gamer é um recorte da sociedade, ela faz parte, né, da sociedade. Então, comportamentos machistas, né, e misóginos que a gente vê dentro da sociedade, eles se replicam dentro da comunidade gamer. Então, infelizmente, a gente vê muitas streamers mulheres sendo atacadas apenas por serem mulheres. E eu comecei a pensar, falei, tá bom, então que tal a gente trazer essa discussão e mostrar para muitas vezes essas pessoas que duvidam da capacidade de gamer, que duvidam da gameplay de uma mulher, que os jogos favoritos deles talvez sejam desenvolvidos por mulheres. E aí talvez eles comecem a pensar e falar assim, poxa, não é bem assim que eu estava pensando. E pode ser que, às vezes, seja só esses comportamentos replicados ou naturalizados, é só, às vezes, uma falta de um diálogo, uma falta de conhecer mais o tema, uma falta da gente trazer essa pauta para dentro da comunidade. Então, foi essa a ideia do canal, de trazer realmente essa pauta da mulher no cenário gamer. E tu acha que a quarentena ajudou a decidir entrar a começar as lives? Porque, assim, comigo e com o Lucas foi do mesmo jeito. A gente estava aqui na quarentena já 4, 5 meses sem interação social, praticamente zero, né? Só com o pessoal dentro de casa. E começar a live foi um jeito da gente poder interagir com a galera, né? Por mais que seja uma tela com vários nomes aparecendo, bate aquele sentimento, né, de amizade entre as pessoas. Tu acha que isso aconteceu contigo também? Ou tu acha que se não tivesse tido a quarentena, seria mais um projeto que tu deixaria para depois, ou não sei? Olha, eu posso falar que com certeza o projeto ele só saiu do papel por conta da quarentena. Porque quando eu estava antes da quarentena, a gente tem tantas outras coisas acontecendo. Eu trabalhava no escritório, então eu moro hoje na região do ABC Paulista, mas eu trabalho em São Paulo, capital. Então, o tempo que eu gasto, né, de indo e vindo do trabalho, na soma, são mais ou menos 3 horas por dia. Eu já ia então, falar, 3 horas de carro. É isso aí, é isso mesmo. São 3 horas mais ou menos que eu gasto do meu dia, que hoje eu posso fazer 3, 4 horas de live. Então, definitivamente, o trabalho home office, né, eles têm mudado o jeito da gente trabalhar. E o tempo que a gente passa em casa também, eu moro sozinha, e você não tem com quem conversar. Chega um momento que é desesperador. Eu estava aqui dentro de casa, eu sou uma pessoa super comunicativa, no escritório também eu sempre converso bastante com as pessoas, sempre gostei de parar, tomar um café sempre. De sempre. Opa, Douglas Não. caiu. Não, tudo bem, pode continuar. Continuemos? Pode continuar. Pode continuar, relaxa. Aí, ó, voltou. Beleza. E isso estava me fazendo muita falta. No começo, você até fala, nossa, que paz, passou o primeiro mês. Passou o segundo mês. Quando a gente viu que a situação ia ser muito pior e muito mais estendida, a ansiedade começa a bater sem dúvida. E aí, a Twitch, ela veio, então, para mim, esse projeto sair do papel, realmente também com uma parte de terapia. É um momento onde, apesar do que colocaram, né, é uma telinha com vários nomes aparecendo, onde você não vê o rostinho de quem está por trás ali, você interage, você começa a conversar e você começa a se envolver com a comunidade e você começa a criar depois também amizades fora. Tem pessoas hoje que eu conheci na plataforma que são pessoas, né, que hoje agora estão na minha vida pessoal. Inclusive, o meu relacionamento, né, amoroso começou dentro da Twitch. Foi uma pessoa que eu conheci nessa época de pandemia e depois a gente teve a oportunidade de se conhecer offline e a gente decidiu seguir nesse relacionamento. Então, definitivamente a minha vida mudou por conta da quarentena e a Twitch, ela só saiu do papel por conta de eu ter mais tempo disponível e porque eu precisava de uma atividade que eu me identificava, que me faria bem para que eu conseguisse passar por esse momento de ansiedade, esse momento onde você não pode sair de casa, esse momento onde a gente está com muito medo das interações sociais pessoais. E com motivo, né? Realmente, hoje, o distanciamento, a gente sabe que é uma das maneiras mais seguras da gente conseguir conter aí a disseminação do vírus. Então, foi a maneira mais saudável
que eu consegui para manter a minha própria saúde mental, porque era uma coisa que estava em jogo, eu estava com mais ansiedade, eu estava comendo mais, descontando em comida, descontando também em beber, você está em casa e você começava a beber mais e tal. E parei de fazer atividade física, porque a academia é fechada, né? Você não pode correr num parque e tudo mais. Então, também parei de fazer atividade física, que eram atividades que me ajudavam a conter essa parte da ansiedade, e estava presa dentro de casa. Então, sem dúvida, foi durante a pandemia que o projeto saiu por eu ter mais tempo disponível e porque eu precisava, de fato, de uma atividade que eu mantivesse essa interação com as pessoas que a gente tinha perdido durante esse isolamento. Não, e é total, assim, porque eu, principalmente, tava com ansiedade, tipo, lá em cima, tanto que eu já falei aqui no podcast, eu passei 3 noites sem dormir uma vez, no meio da pandemia, que eu já não aguentava, não saturava mais, e aí foi quando eu comecei a fazer live, né? Até primeiramente eu comecei a só fazer com os amigos, tipo o Douglas, o pessoal da faculdade, e aí era só isso, né? A ideia era só fazer isso, tanto que eu fiz no YouTube a live e eu peguei strike no primeiro dia de live no YouTube. E aí eu falei, opa, vou procurar outro lugar. E eu pensei no Facebook, falei, não, mas meus amigos não usam Facebook. Aí eu lembrei da Twitch. E aí foi quando eu fui lá pro Roxinho, né? E aí eu fiquei lá, passei acho que 2 semanas fazendo só com os amigos, e apareceu gente do nada assim que eu não conhecia. Eu falei, opa, como assim? Aí foi crescendo, 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 e hoje em dia eu tô lá com 110 pessoas me seguindo lá no canal, né? E ajudando. E o que é muito legal, né? Porque a gente pensa que talvez a gente pense, poxa, mas eu acho que não vai dar ninguém, quando vem aparece gente não sabe de onde, né? E até te perguntar, assim, né, sobre o teu público, né? Pelo fato do teu projeto ter toda essa carga em cima, né, que tu já explicou pra gente, né? Como é o teu público hoje? Ele é mais feminino ou ele é mais masculino? Então, por incrível que pareça, na verdade, ele ainda é mais masculino, e eu acredito que, na verdade, é pelo recorte demográfico da plataforma. A gente ainda tem muito mais homens, né, que estão dentro da plataforma, que estão dentro do universo gamer. Mas as meninas que elas estão, eu fico muito feliz que praticamente todas as meninas que frequentam a live também são streamers. Que Tanto legal. streamers que já estavam um pouco mais de tempo, quanto streamers que estão pensando em começar. E inclusive algumas streamers que vieram, que vêm no offline, perguntar um pouco também como que faz para se proteger dos famosos e infelizes ataques que a gente recebe na Imagina. comunidade. Quando eu comecei a streamar, eu não tinha nenhum ataque, até porque eu acho que o meu canal tinha pouca visibilidade, ainda pouca relevância, né? Quando a gente surge com o canal, ele ainda tem pouca relevância para a plataforma, e daí você vai crescendo organicamente. Eu fui muito feliz de ter muitas pessoas que acreditaram no projeto e apoiaram mesmo antes de eu começar a fazer live, mas que só pela ideia do projeto em si, já começaram a apoiar e a divulgar. Então, quando eu comecei a fazer live de fato, eu vim já com o público de pessoas que, mesmo não conhecendo a minha stream, porque era a primeira stream que eu ia fazer, já acreditaram na ideia do projeto. Então, o canal ele já nasceu com uma certa visibilidade. E essas pessoas foram ficando na comunidade, gostaram do jeito que eu fazia stream, dos jogos que eu jogava, dos jogos que eu trazia. Mas eu acho que o ponto alto foi quando eu comecei, há um mês atrás, a jogar Control, porque eu decidi jogar o Control com cosplay, e por algum motivo também, eu acho que porque o jogo ele estava gratuito na PSN no mês de fevereiro, ele subiu para a plataforma da PSN também. Então, quando eu comecei a fazer stream, a stream subiu para a plataforma. Então, muita gente que assiste as streams, né, que assiste as lives pela PSN, teve acesso à minha live. A tua live, né? Então, teve um alcance muito grande de um público, inclusive, internacional. Teve um dia que a live tinha pessoas de 7 países diferentes. Caraca, que legal. Eu que, fui, por um eu lado, tava. Por um lado é muito bom. Eu tava lá. Por um lado é muito bom, porém vem gente de todo tipo, né? Exatamente. Eu achei super... Quando começou e as pessoas começaram a aparecer, eu fiquei super empolgada, eu tava hypada, eu falei, nossa, que legal que esse jogo tá trazendo essa visibilidade, o cosplay tá trazendo essa visibilidade, e até então, com respeito. Foi quando começaram a aparecer pessoas de outros países querendo ser engraçadinhos, cometendo assédios, né? E assédios por muitas vezes muito pesados, coisas que eu não vou repetir aqui claramente, mas eram coisas bem pesadas que eles vinham dizendo. Alguns diziam em outro idioma, porque achavam que eu não ia entender,
mas como eu falo mais de um idioma, eu entendia o que a pessoa estava me falando, e daí, claro que era ban, e um pequeno sermão ali para esse tipo de comportamento, porque esse tipo de comportamento é inadmissível, é um pouco ainda difícil de entender. Exatamente, é um pouco difícil de entender o que leva você a sair da sua casa, né, ou ligar o seu computador, só ligar o seu celular, pessoa, para entrar em um canal de uma pessoa que você não conhece e antes mesmo de falar oi, quem é você, só pelo fato de ser uma streamer mulher, já começar com ataques, principalmente de cunho sexual. Então, o que me fez realmente pensar se eu queria continuar a fazer streaming, porque foram muitos ataques, foram 3 lives, foi um especial de carnaval que eu fiz, então eu streamei segunda, terça e quarta, eu fiz maratona tipo desse jogo do Control, e ele subiu, né, para a PSN todos os dias, e trouxe muito público, e todos os dias teve ataque desse tipo. Então, ao mesmo tempo que foi muito legal ganhar público de vários outros lugares, ganhar uma certa visibilidade, uma certa relevância, também trouxe esse tipo de atenção. Eu parei, então, eu fiquei uns 2 dias, 3 dias longe da plataforma, refletindo sobre como eu iria encarar tudo isso. O que eu poderia fazer. Não é justo uma mulher que simplesmente está ali ou querendo se divertir ou querendo realmente desenvolver um trabalho, porque, como eu disse, não é a minha fonte principal de renda, mas tem muita gente que faz da plataforma a sua fonte de renda, a sua fonte única de renda, a sua fonte de trabalho. Sim. Não é a minha fonte única, a gente sabe que chega um certo momento que você começa a receber uma certa remuneração, né, da plataforma, mas eu não dependo exclusivamente disso hoje, e algumas pessoas dependem. Então, eu tô lá por diversão e por trazer essa discussão, né, sobre relações de gênero, mas outras pessoas estão ali para fazer um trabalho e elas serem atacadas. Eu não entendo o que leva uma pessoa a ter esse tipo de atitude com uma pessoa que ele não conhece, uma pessoa que pode estar ali para se divertir, que pode estar ali simplesmente porque é o trabalho dela e ter que ouvir isso. E eu fiquei pensando, falei, gente, toda vez que eu quiser, de repente, só ter um tempo divertido ou só conversar com a galera, eu vou ter que passar agora por isso, simplesmente porque o meu canal ganhou uma visibilidade? É isso que eu quero para mim? Sabe? Crescer significa isso, crescer significa, dentro da plataforma, dentro do universo gamer, significa também ter que todos os dias lidar com esse tipo de assédio, e é isso que eu quero para minha vida. E eu comecei a refletir muito, e eu conversei com outras streamers mulheres que também começaram a expor. E aí a gente gerou, na verdade, uma comoção de várias streamers que começaram a expor os casos de assédios que elas sofriam, e todas passaram já por essas situações. E aí, coincidentemente, a gente entrou no mês de março, que é conhecido como mês da mulher, porque a gente, no dia 8 de março, celebra o Dia Internacional da Mulher, que eu sempre falo que é um dia um dia mais político, um dia da gente relembrar essa luta, do que um dia simplesmente de ganhar chocolate, porque a gente tem que celebrar, sim, as vitórias de todas as mulheres, porque todos os dias a gente passa por esse tipo de ataque, e a gente está aqui forte, está aqui tentando fazer um trabalho, então a gente tem que celebrar esse ponto, mas a gente tem que aproveitar e refletir sobre a situação como um todo. E aí, junto com outras streamers, eu tive a oportunidade também de fazer um outro trabalho, onde a gente trouxe essa discussão. E, infelizmente, em março, a gente teve também a morte, o assassinato da streamer, né, da gamer Sol, que ela era jogadora de COD Mobile. Sim. E ela foi assassinada por ela ser mulher, por um grupo, né? Tem um grupo na Deep Web que são de odiadores de mulheres, eles tinham planejado já isso, e inclusive na fala do assassino, que se entregou, né, ele não foi nem descoberto, ele se entregou, ele disse que haveriam até outros ataques, que eram puramente por uma questão de gênero, por uma questão sexista. Olha, nós vamos atacar mulheres porque sim, porque elas são mulheres. E aí vem toda essa questão. E isso, claro, que traz certos haters também para o canal. E não é fácil lidar com isso. Hoje, como eu resolvi me proteger, e eu já tive conversa com outros streamers também, é falar para a pessoa, falar assim, olha, você, na verdade, está facilitando o meu trabalho para tornar a plataforma mais saudável. Porque quando você vem no meu canal e você mostra que você é uma pessoa preconceituosa e tudo mais, que é uma pessoa que não tem o mínimo de respeito com quem está aqui do outro lado, você já facilitou o meu trabalho de ter que descobrir quem era você. Você veio até aqui, eu vou agora banir você do meu canal, mas eu posso denunciar você para a plataforma também. E se várias pessoas na minha stream fizerem a mesma coisa,
essa denúncia ela se torna relevante para a plataforma e a plataforma te bane dela, né? Então, hoje foi a maneira que eu encontrei para sair, mas é muito difícil você, como mulher, ter que pensar nisso, você tem que pensar como você vai lidar com esse tipo de ataque. Hoje existem bots que protegem de raids, que são raids já conhecidos por serem raids de ataque a mulheres e a comunidade LGBT. E que legal que a gente tem um bot para isso, mas, poxa, a gente precisa ter um bot, né, para evitar esse falar, tipo, né, de ataque. São questões que a gente tem que pensar. Ok, o problema existe. E a gente tem uma ferramenta que ajuda a streamer, né, o streamer, a se proteger. Mas, caramba, a gente não tem que atuar na raiz do problema para que isso não seja necessário mais? A que ponto a gente tem que chegar, né, para poder ter um chat relativamente saudável, né? Que no caso é só o espelho da sociedade, onde a gente vê pessoas atacando propriamente nada, né? Eu lembro que uma vez entrou uma pessoa nova no canal e aí ela seguiu, ficou lá pelo chat conversando e eu tava jogando Tell Me Why, que é um jogo onde tem um personagem trans. E só pelo fato dele ser trans, o cara ficou fazendo piadas homofóbicas e de cunho muito feio. E aí eu acabei que tava muito hypada no jogo, não prestei atenção no chat. E aí, quando eu prestei atenção, aí eu vi as mensagens que ele disse, né? E aí eu peguei e dei ban, mas fiquei pensando muito naquele dia o quanto pode acontecer. Só, cara, eu tava jogando um jogo que era um personagem trans, só isso. E eu fiquei, cara, o que passa na cabeça de alguém de entrar num canal de uma pessoa que tá jogando um jogo e não tá falando nada sobre nenhum tema, e o cara vir simplesmente querer atacar só pela escolha da pessoa. Primeiro que não era nenhuma pessoa, era um personagem de jogo, né? Então, e aí eu fiquei, naquele dia, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Tanto que acho que foi um dos jogos que eu zerei lá no canal, porque tanto que depois disso eu tentei trazer mais essas mensagens para a galera do meu chat, né? Porque eu acabo me preocupando muito para que seja um chat saudável, né? Porque hoje em dia é bem difícil a gente ter um chat saudável, independente da área do que você quiser fazer, né? Tanto que eu assisto alguns streamers e às vezes até saio porque o chat está muito ruim. Então, a gente. Eu tento prezar por isso, para ver nós ter um chat razoavelmente bom, né? Mas a gente não conhece todo mundo, né? Mas se aparecer, é ban e até nunca mais. E eu acho até que quando acontece, é interessante a gente tentar conversar antes de banir para ver se a pessoa para refletir também, né? Eu lembro que eu acho que isso não acontece só em chat, como tu falou do jogo, é muito comum isso acontecer, principalmente quando tem personagens que não são homens. Não são em jogos como em filmes, por exemplo. Eu lembro que a galera não gostou do filme da Capitã Marvel porque ela não era aquele padrão de super-heroína que era plantado desde os quadrinhos, né? Mas também teve o caso lá do Last of Us, que o pessoal tacou o pau no jogo só por causa da Ellie, se não me engano, que era o nome da personagem. Nossa, totalmente ridículo, gente. Não dá pra entender. Isso daí, cara, eu não consigo entender porque eu tenho a cabeça mais aberta para essas coisas, né? Mas eu acho que realmente é algo que a gente tem que parar para conversar, para divertir as pessoas que a gente conhece e faz. Não adianta só a gente ficar falando abertamente para todo mundo e não chegar com o cara que tá do lado e não faz. Tanto que eu ia comentar um negócio das lives da Ju, que teve um desses casos que aconteceu, eu denunciei, né? Sempre que acontece eu denuncio, e chegou lá numa das últimas que o cara foi banido, chegou no meu e-mail que a denúncia deu certo, né? Então acho que assim, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue não eliminar, mas reduzir bastante o que já acontece na plataforma, né? E talvez assim o pessoal que ainda faz, infelizmente, né? Mas espero que eles se conscientizem para deixar de ser tão babaca. Então, é importante a gente pensar que é importante e relevante, sim, as atitudes individuais. Às vezes a gente pensa, né? Poxa, mas o meu canal é pequeno, que impacto que eu vou ter? Ou, poxa, eu estou denunciando uma pessoa, que impacto que eu vou ter, sendo que várias outras pessoas são desrespeitosas. Mas isso acaba sendo uma armadilha das militâncias, né? De você trazer alguns temas que são ainda tabu, da gente achar que tem que resolver o todo, né? Que só é válido quando a gente resolve o todo. Mas é muito importante atitudes como essa que vocês estão trazendo
de tentar falar com o chat de vocês, porque a gente está influenciando que seja uma, duas pessoas, que são duas pessoas que vão conversar com mais duas e que, de repente, vão mudar alguma coisa na sociedade. Mas se a gente conseguir trazer, de repente, uma consciência, né? Trazer para que essa pessoa ela repense as atitudes dela, de pelo menos uma pessoa já é válido. Se a gente consegue que uma pessoa que não é saudável, uma pessoa que não tem respeito, saia da plataforma, já é uma vitória. Então, é importante, sim, cada atitude igual dessa de vocês estarem falando, de estarem trazendo os personagens. Até agora, né, você trouxe sobre o ódio a personagens femininas que saem do padrão da hipersexualização, e realmente, inclusive, essa semana, né, eles anunciaram o remake lá do Space Jam, onde a Lola, que é um personagem coelho, ela tá menos sexualizada, e muitas pessoas deram hate completo de falar, não, isso é inaceitável, isso é mimimi e tudo mais. E aí você vê mais uma vez um espelho da sociedade em que, quando o corpo feminino, isso porque a gente está falando de uma coelha, né? Mas ela tem todos os trejeitos de um ser humano. Então, quando o corpo feminino, ele sai do padrão de imagem objetificada, de imagem de sexualizado, ele é um corpo de objeto de ódio. Ele é um corpo onde as pessoas elas acham que elas têm lá o direito de irem e reclamarem, e falarem assim, olha, você não está cumprindo o seu papel na sociedade, que era ser objetificado. A gente teve isso com a Tomb Raider. Vocês lembram que a Lara Croft, no começo, quando surgiu os jogos, era uma personagem também super hipersexualizada, né? Ela tinha, né, ela era muito voluptuosa, ela tinha imagens, né, bastante seio e tudo mais, roupinhas bem curtinhas. E aí, quando ela teve a primeira adaptação para o cinema, né, que foi com a Angelina Jolie, que já é uma mulher belíssima, mas que eles usaram e abusaram justamente dessa beleza dela para dar atenção, e não para, de fato, olha as habilidades que essa personagem mulher tem para resolver mistérios, para ser uma boa investigadora, uma boa detetive, uma boa soldada, porque ela ia lá e lutava com todo mundo. Não, e isso ficou assim, foi o segundo plano. O importante é que era uma mulher bonita fazendo interpretando o filme. E aí, quando a gente teve o remake, né, do jogo, em 2013, que surgiu o primeiro, a nova onda, né, do Tomb Raider, que teve Tomb Raider, depois o Shadow e o Rise, teve muitas críticas também. E quando foi para o cinema com uma personagem, né, com uma mulher, uma atriz, que ela é mais minhonzinha, ela tem um corpo um pouco mais magrinho, que várias pessoas também odiaram e falaram, nossa, vocês estragaram o jogo e tudo mais. Ou seja, nunca importou para várias pessoas, nunca importou o que essa mulher fazia. O que importava é que ela era um corpo sexualizado nas mídias, seja mídia digital, nos jogos virtuais, seja na mídia do cinema. E é isso que importava. E aí você teve isso também quando teve revelação, por exemplo, em jogos há muito tempo atrás, quando teve a Samus, que todo mundo descobriu que, na verdade, era uma mulher, porque no jogo ela estava com aquela roupa de astronauta e ninguém sabia que era uma mulher, e você falava assim, não, como assim? O personagem principal desse jogo é uma mulher, e muita gente deu rage. E aí você teve com a Lola, e agora, né, recentemente, essa semana, você teve com a Lara Croft. Então, quando você começa a desassociar que o personagem da mulher, que o papel da mulher não é apenas ser um objeto sexual, porque pode ser que a mulher, ela goste, ela se sinta bem sendo uma pessoa hipersexualizada, pode ser que ela se identifique desse jeito na sociedade. Olha, eu gosto, sim, gosto de usar roupa decotada, gosto de valorizar o meu corpo, não tem nenhum problema em relação a isso, desde que ela seja uma mulher maior de idade, que ela saiba que, o que ela está decidindo para o corpo dela. Não tem problema nenhum, isso é um tipo da maneira que ela gosta de se apresentar na sociedade. Agora, você impor que todas as mulheres, para ter algum valor, ela precisa ter essa postura de objetificação, isso que é errado. E aí, quando os jogos começam a trazer isso, começam, de repente, a trazer essa discussão, essa releitura, você vê que muitas pessoas não aceitam. E aí você tem absurdos como gente super odiando uma personagem coelho. Só simplesmente porque ela tá com uma roupinha um pouco maior, porque ela ainda tem os mesmos trejeitos físicos. Se você pega a Lola de antigamente, da primeira versão do Space Jam, com a versão de agora que eles apresentaram, ela tem a mesma estrutura corporal. A única coisa é que agora ela tá com o uniforme de basquete mais soltinho. Ela tá com o uniforme de basquete
mais parecido com o uniforme dos meninos, né? Uhum. E muitas pessoas odiaram, mas isso, mais uma vez, é um espelho de como a sociedade não aceita quando a mulher ela sai desse padrão de objeto. Ela é um objeto, um adorno na sociedade. Muitas vezes é isso que a sociedade te vende, lembrando que a gente não está generalizando, tem pessoas que já têm esse nível de consciência, pessoas que falam assim, não é assim que eu enxergo as mulheres, e ótimo que essas pessoas existem, ainda bem que essas pessoas já existem para trazer essas discussões, mas ainda a gente tem uma sociedade que trata muito a mulher como peça de adorno, ela está lá porque ela é bonita, ela está lá porque ela é agradável, e no Dia das Mulheres isso é um ótimo exemplo, que vários bilhetinhos, tanto de empresa quanto de pessoas e tudo mais, são assim, parabéns pelo Dia da Mulher, por fazer o nosso ambiente mais bonito. É esse o papel da mulher para você? O papel da mulher é fazer o ambiente mais bonito? Parabéns pelo Dia da Mulher. Sem você, o nosso dia seria menos confortável, seria menos suave, você traz suavidade para o ambiente. É esse o papel da mulher, é trazer suavidade para o ambiente, principalmente numa questão profissional, quando a gente está falando, né? Pô, você está ali como mulher para entregar a sua mão de obra, para entregar aquilo que você se especializou em fazer. Não é para tornar o ambiente mais suave. Mais leve. Não faz sentido. Não é esse o papel. E assim também as mulheres. Por isso que, né, um dos motivos de eu ter trazido as mulheres como protagonistas no canal é para mostrar, assim, gente, nós mulheres não estamos aqui como adornos dos jogos, nós não estamos como adornos na sociedade, nós temos sim capacidade de serem protagonistas de histórias super interessantes. E aí eu trago isso refletido em vários jogos, tanto jogos indies quanto jogos mais hypados, para mostrar para as pessoas que, olha, existem histórias muito interessantes onde mulheres são protagonistas. Então, vamos começar a pensar que as mulheres elas podem ser protagonistas de alguma coisa, elas não estão apenas como enfeites, como adorno, elas são protagonistas, elas têm o direito de ocuparem esses espaços de protagonismo, que também, e não deixa de ser uma luta recente, né? A gente tem que pensar que até 50 anos atrás a gente não podia nem votar. Quanto mais ter acesso à universidade também, então isso reflete diretamente. Por que o mundo dos games, hoje em dia, é um mundo muito masculino? Porque a mulher ela não tinha nem acesso à faculdade. Como que ela ia estudar para ser uma programadora? Como que ela ia estudar para ser uma desenvolvedora de jogos? Como que ela ia estudar para ter esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento muito técnico? Você precisa de cursos, você precisa de uma faculdade, de uma graduação, de cursos. E a mulher ela ainda não tinha nem direito a entrar numa faculdade. Então, é muito recente essa inserção da mulher dentro dos estudos e, consequentemente, dentro dos espaços de trabalho. Então, a gente está, aos poucos, aí, galgando os nossos espaços e começando a entrar. E é importante que as empresas também, né, as grandes empresas, assumam essa responsabilidade de dar oportunidade para essas mulheres. Porque são mulheres que o tempo todo são desestimuladas. Você tem que ser bombardeada em relação a quando você é mulher. Você vai seguir essa carreira de TI, mas TI é carreira de homem. Por que você vai seguir a área da tecnologia? Tecnologia é área de homem. Então, você precisa ainda que essas empresas elas assumam responsabilidade e falem, olha, TI é um ambiente de profissionais de TI. Ponto final. Jogos é um ambiente de desenvolvedores de jogos, independentes são homens e mulheres. Mas já que as mulheres ainda não conseguem chegar, então vamos tentar criar programas para capacitação dessas mulheres, porque muitas, foi o que eu falei, não teve acesso ao estudo, mas até gostaria de trabalhar na área. Então vamos capacitar essas mulheres, vamos trazer elas para dentro, para que um dia os ambientes de trabalho sejam apenas para profissionais, e não para homens ou mulheres. Que hoje, inclusive, nós temos acesso a estudos, mas a maioria das profissões ocupadas por mulheres ainda são profissões que você pode ver uma certa relação de subserviência. Enfermagem, muitas mulheres enfermeiras, por quê? Ela está servindo as pessoas. Secretariado, tem muitas mulheres ainda, porque elas estão ali numa posição de servir a todo mundo, de fazer que as coisas funcionem. Então, você tem ainda o acesso a mulheres à educação, as mulheres elas têm acesso à educação, mas muitas vezes ainda somente em profissões, elas são aceitas, não, mas essa é uma profissão ideal para a mulher, porque é uma profissão ou que tem a ver com estética, uma arquitetura, então essa mulher, vamos fazer uma arquitetura, vamos fazer uma estética, ou posição de subserviência, vamos fazer uma enfermagem e tudo mais. Gente, não estou falando
Que Claro. a enfermagem, que a enfermagem é uma profissão assim. Gente, eu quero falar para todo mundo, eu sou formada em secretariado executivo, tá? Eu sou formada, eu sou uma pessoa dentro desse recorte. Eu tenho meu bacharelado em secretariado executivo. Então, eu estou dentro desse recorte. Estou falando desse recorte porque eu sou uma pessoa inserida dentro desse recorte. Mas é que é naturalizado. A mulher, ela ir para essas profissões ao invés dela ir para outras profissões. Mas a gente, em um momento, tem que chegar e falar assim: são apenas profissões onde homens e mulheres devem ser igualmente vistos pelas suas capacidades profissionais e não pelos seus gêneros ou sua identificação de gênero. Isso, com toda certeza, né? Eu acho interessante tocar nesse assunto porque muita gente não para realmente para prestar atenção de quanto a sociedade acaba tratando a mulher como inferior, né? Eu e o Lucas, a gente fazia física na Universidade Federal do Amazonas. E, cara, eu lembro que da minha turma entrou 100 alunos. E acho que 30 eram mulheres, juntando tudo. E ainda tinha era super percebível de alguns professores, né? Que tinha esse preconceito que algumas meninas não deveriam estar lá. Sendo que hoje, conhecendo já, sendo amigo dessas pessoas, eu consigo perceber que as meninas têm um negócio intelectual muito melhor do que esses caras que ficam falando mal. Falando Não, merda. isso com toda certeza, né? Eu participava de um projeto de educação 4.0 dentro das escolas públicas daqui de Manaus, e a ideia não era uma ideia para um projeto ser um projeto feminino, né? Não era essa a ideia, mas a minha professora, que era a nossa orientadora do projeto, fez com que a gente fizesse uma turma de 60% mulher e o restante de homens, né? É lógico que pelo fato de ser um projeto de programação, onde as meninas já pensam que elas não vão conseguir, por tudo isso que a sociedade traz, foi uma dificuldade em fazer com que essas meninas quisessem ir para lá, né? A gente conseguiu fazer 50-50 ainda, né? Mas no final do projeto só ficou as meninas. Tanto que das meninas que terminaram o projeto e fizeram projetos maravilhosos com Arduino, com programação, duas delas entraram uma entrou em odontologia, as outras três entraram em engenharia de software dentro da Universidade Federal do Amazonas. Então, a gente ficou muito feliz quando elas entraram na universidade, porque a gente conseguiu perceber que talvez, se não fosse o nosso projeto, elas nem talvez pensassem em um dia começar a fazer programação, né? E isso é muito interessante, porque fora a doação que elas tiveram lá naquele momento, né? Ver elas dentro da universidade assim, foi assim, algo muito bom para a gente. E é isso que você falou é verdade, né? A gente, quando foi passar nas salas para conversar com os alunos, né? E a gente foi entrando em contato com as alunas, aí elas diziam, mas programação é coisa de menino. Então, ou então elas pegavam e falavam assim, esse negócio de número não é para mim, não. Eu prefiro ler, algo do tipo. E aí a gente tentava incentivar, né? Tanto que, eu não sei se o Doug lembra, mas eu fiz uns robôs, né? E levei lá para as crianças, né? Para os alunos. E aí elas quiseram participar porque elas viram os robôs, né? E aí elas falaram, nossa, a gente vai aprender a fazer um robô? Aí eu falei, vocês vão aprender a fazer um robô. E aí elas, tá bom, então a gente vai. E as meninas foram. E elas fizeram não só robôs, como casas automáticas com Arduino. E lá eu até falo aqui de uma aluna minha, a Paola, ela, nossa, esplêndida. Ela fez um mini projeto de horta automática com Arduino, e aí ela transformou no projeto grande, e hoje a horta da escola é do projeto dela com Arduino ainda. Então, assim, ela foi uma das que passaram engenharia de software na UFAM, o que é algo, assim, maravilhoso, assim, toda vez quando eu encontro ela por aí eu fico perguntando, ei, como é que tá o projeto? E como é que tá as aulas? Porque, assim, é de verdade muito legal a gente ver as meninas interessadas nessa área, né? Tanto que eu tenho duas amigas que são formadas em Direito de Software e hoje elas trabalham em empresas daqui de Manaus em cargos altos, né? E isso já me deixa muito feliz, né? Mas lógico que nem todo mundo consegue essas coisas, mas a gente espera que logo, logo seja igual para todo mundo, né? Eu lembro que no SESC, a gente tinha um dia de terça-feira, porque era assim, era sala de ciências. De segunda a sexta, a gente tinha que ir para a sede do SESC e desenvolver projeto de experiências ou estudo nas áreas de física, química e biologia. E dia de terça-feira, a gente tinha um projeto chamado Pequeno Jovem Cientista, onde a gente ia em escolas de ensino fundamental um e 2. E era muito incrível quando a gente chegava nas escolas e as meninas não acabavam
ficando meio assim, porque tinha aqueles garotos que ficam com a cabeça já moldadas, né, por pais ou tios ou qualquer outra pessoa do ciclo social deles que faziam que eles falassem, isso daqui não é para tu fazer, porque é coisa de menino. Mudar a ideia, olhar diferente, porque, por exemplo, as professoras eram professoras supervisoras de química, biologia e física. E eles já ficavam assim, caraca, elas ajudaram eles a fazer isso, sendo que eu e outro menino a gente até brincava que a gente ia para fazer a força só para carregar as coisas. E era bem mais legal ver as meninas apresentando, até porque elas tinham umas sacadas de explicação que era completamente. Eu nunca conseguiria pensar naquilo. E no final dessas aulas, né? Porque a gente pegava um tempo de, por exemplo, turma de sexto ano, pegava um tempo do sexto ano e explicava alguns experimentos. E era muito legal ver que as meninas ficavam mais interessadas. Algumas chegavam falando que quando eu crescer ia querer ser química, física, engenheiro, bióloga. E eu ficava, caraca, a gente conseguiu mudar alguma coisa, pelo menos aqui. Ainda mais por ser de algumas vezes de classes sociais muito baixas, muito, muito baixas. Eu cheguei em escola que não tinha um banheiro para menina e menina com dois boxes dentro para usar. Para uma escola de 600 alunos. Então a gente já consegue ver que dar essa oportunidade para algumas pessoas refletirem podem mudar alguma coisa também, né? Outra coisa que eu queria comentar foi de uma aula de cálculo 2 que eu tive, de uma professora minha falando que ela teve esse preconceito logo quando ela começou no mercado de trabalho. Ela disse que antes de ela virar matemática, ela tinha feito técnico em eletrônica, se eu não me engano. E ela entregou o currículo dela nas indústrias aqui da cidade. E o teste era fazer uma solda de um equipamento de som. E ela disse que os superiores ficaram tirando sarro da cara dela, falando que ela não ia conseguir fazer nada. Ela fez, ela disse que ela não sabia fazer, mas ela fez para provar para eles que ela conseguia. E lá ela conseguiu mudar muitas coisas que estavam erradas justamente por causa disso, dos caras se acharem tão fodão e não fazer nada direito, né? Também tem muitos casos daqui da cidade que eu conheço de alguns empresários que estragaram a empresa. Nas empresas, a quantidade de mulheres era nula ou era bem preconceituosa. E depois que as mulheres chegaram aos cargos altos ou viraram CEO da empresa, a empresa cresceu de um nível muito grande. Tanto que eu, particularmente, prefiro trabalhar em locais onde é, a empresa tem essa mente mais aberta, né? Do que ela tem essa coisa mais machista, né? A gente pode dizer. Porque até eu não me sinto confortável, porque quando eu entro em algum lugar que a galera fica fazendo esse tipo de piada, eu não me sinto confortável de jeito nenhum. Eu fico, cara, não. Não tem graça, velho. Por que tá contando isso? Entendeu? Aí, outra coisa que eu queria comentar é que do teu canal, quando eu comecei a te seguir, foi numa raid, foi até na segunda live que tu fez, que se eu não me engano, tu passou de 100 seguidores. Eu lembro que no dia eu fui o número 100, tu até comentou na hora. Mas eu gostei muito dessa tua ideia de trazer esses jogos de personagens femininas ou de desenvolvedoras femininas, né? Porque foi algo que eu nunca parei pra pensar. Eu simplesmente pegava o jogo e jogava. Eu nunca parei pra pensar se o personagem principal era homem ou mulher. Se os desenvolvedores eram homens ou mulheres. Desde essa época eu também comecei a prestar mais atenção de onde são os desenvolvedores. Porque é algo assim que, depois que a gente tá do outro lado, é algo interessante de pensar. Não, tanto que eu ia te perguntar, Ju, se tu fosse indicar 3 jogos para as meninas jogarem com personagens ou desenvolvedores femininos, quais seriam esses 3 jogos aí? Bem, vamos lá, enquanto eu vou pensando, porque Não, é difícil relaxa. fazer esse top 3, hein? Pode ir, pode Esse top ir. 3 aí. Relaxou. Mas, enquanto eu vou pensando na resposta, falando um pouquinho sobre os projetos, né? Que legal, primeiro de tudo, que legal que existe essa oportunidade de projetos que vocês dois falaram. E para vocês verem, né, como que aquilo que a gente estava conversando no começo se reflete realmente, porque às vezes as mulheres, elas não se interessam porque nunca foi dada a oportunidade para elas ou nunca foi apresentado para elas Total. que elas podem fazer aquilo, que elas podem seguir, que não existe essa divisão de que exatas é de homem, humanas é de mulher,
porque todo mundo depende apenas de ser um profissional e trabalhar na área que gosta. Mas como que você vai saber se a tecnologia é a área que você gosta ou não, né? Ciências, né? É a área que você gosta ou não, se você nunca teve a oportunidade de conhecer, ou todo mundo, a vida inteira, sempre falou para você, não, isso não é para você, isso é de menino. Então, é muito legal, e tem um impacto muito grande esse projeto que vocês, né, todos esses projetos que vocês mostraram, que levaram mulheres a seguirem pela carreira, ou levaram mulheres a se interessar, né, pelo curso, como você tinha dito, Lucas. As meninas, ao primeiro momento, elas falam, não quero, mas é porque elas nem entendem, porque sempre falaram que era só de menino, e quando elas conhecem, começam a ver um pouco mais, né, elas até viram os robôs, foi uma coisa um pouco mais ali já, esse é o produto final, mas aí elas tiveram interesse, foram atrás, e aí você tem mulheres que seguiram até indo para a faculdade nessas áreas. Isso é muito legal. E desmistificar e mostrar realmente, falar assim, gente, vocês têm o direito de conhecer todas as profissões e ver o que vocês gostam. Não existe essa coisa de talvez homem é mais capacitado para isso, mulher é mais capacitado para aquilo. E é muito legal quando a gente vê, como o Douglas até trouxe, quando as mulheres chegam, né, a posições de liderança, que elas sempre são desafiadas, de que elas não são capazes para isso, de que elas vão ter TPM, de que elas são muito bravas ou que elas são muito chatas, porque essas são adjetivos que a gente ouve quase diariamente para desqualificar as nossas capacidades. Quando, na verdade, porque aquela mulher como líder ela é muito chata. Mas se um homem tivesse a mesma reação, ele seria um homem assertivo. Isso é verdade. Nossa Senhora. Entendeu? Nossa, essa mulher não para de falar. Mas quando é homem falando assim, nossa, olha que conhecimento, um comunicador. Então, a mulher teve essa ideia, que louca que ela é, enquanto olha o homem um empreendedor. Então, a gente tem que começar a parar de né, trazer essas discussões para começar a mostrar, falar assim, gente, vamos parar de minar as mulheres e dar oportunidades iguais e reconhecer iguais, principalmente porque quando uma mulher chega numa posição de liderança ou quando uma mulher chega a completar a sua faculdade numa área de tecnologias, numa área de exatas, existe tantas lutas por trás, sabe? Que essa mulher a gente tem que aplaudir sim, porque ela passou por muito mais situações, provavelmente, desanimadoras que alguns outros homens passaram. Ela foi muito mais desacreditada. Isso é totalmente lógico, né? A sociedade molda para que isso acabe sendo desse jeito, né? Porque nada é tão simples para uma mulher, né? A gente consegue ver isso facilmente. Só olhar para a esquina de casa e uma menina andando na rua que a gente já consegue entender como o mundo funciona. Mas assim, chega, não sei dizer a palavra certa, mas assim, eu tenho um certo nojo de tentar entender por que as pessoas acabaram sendo desse jeito, né? Porque isso é tão estrutural na nossa sociedade, né? Então, é uma coisa que, quando a gente observa, né? Por exemplo, crianças, né? Às vezes eu tô aqui, os meninos estão brincando na rua, e eles acabam tratando as meninas de um jeito totalmente ruim, né? Um jeito feio. E são meninos de 5, 6 anos de idade, e aí eu fico olhando assim, né? Aí às vezes eu paro para pensar, né? Será que o problema é só a sociedade? Não sei dizer. Mas, assim, eu olho para aquilo e fico pensando, será que foi o pai dele que ensinou isso? Entende? E aí que me vem a pergunta na minha cabeça, né? Porque são muitas influências e eu não consigo entender como a sociedade acaba chegando nesse ponto, nesse nível, né? E eu queria até te perguntar, como que tu faz para falar com o teu chat, por exemplo, quando acontece casos de ataque, assim, para tu ter esse chat mais saudável, né? É como esse debate lá, principalmente com os homens que estão no teu chat. No começo, eu tinha bastante medo de abordar o assunto, né? Inclusive, já teve gente que chegou lá e falou assim, mas você é feminista? Eu falei assim, eu deveria me sentir ofendida com esse termo? Nossa. Eu não entendi, assim, porque eu deveria me sentir mal com um termo como feminista? Falei assim, primeiro a gente tem que entender, então, o que é o termo. Falei assim, sim, se você quiser me colocar numa caixinha, se te faz bem colocar, me dar nomes,
classificações, sim, eu sou feminista, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, o feminismo não é o contrário do machismo, né? Enquanto o machismo, ele impõe o homem, né, como superior à mulher em atividades profissionais, impõe que ele tem mais direitos e tudo mais, o feminismo, ele vem na ideia de que que as mulheres, elas têm o mesmo direito que os homens. E algumas pessoas falam, então por que não chama de igualitarismo? Eu falei assim, gente, tanto faz como você quer chamar. A nomenclatura é o menor dos Chame do que problemas. você quiser, fazendo o que é certo, né? Primeiro Exatamente. faz, antes de ficar tentando descobrir o nome. Exato, o importante é o conteúdo, sabe? O que esse movimento ele traz, né? Quais são as lutas? E muitas vezes esse movimento, as pessoas trazem, mas então o feminismo são mulheres mal amadas, não são mulheres que não se depilam, ou são mulheres que isso ou assado, são mulheres que não têm um homem por trás, enfim. As pessoas ouvem de tudo quando elas se relacionam com o termo feminismo. Eu falo assim, gente, assim como qualquer movimento social, assim como qualquer pessoa, existem indivíduos. A gente tem que começar a pensar que existem indivíduos e cada indivíduo traz a sua experiência individual, traz a sua contribuição individual. E aí vão ter pessoas que são um pouco mais extremistas nas suas manifestações, tem pessoas que são um pouco mais legalistas, ou seja, vão para a parte mais legal das leis, o que a gente pode fazer para mudar. Tem pessoas que vão se manifestar cada um de uma maneira diferente, e tá tudo bem. Essa é a questão. O feminismo é você permitir que a mulher ela seja e se expresse da maneira que ela quiser. Então, ela não é menos mulher porque, de repente, ela não se depila, gente. Para. Estamos em 2020, a gente está na discussão ainda se a mulher escolhe se depilar ou não, sabe? O que ela faz com o corpo dela é problema dela e não da sociedade. Mas eu tinha muito medo, às vezes, de trazer. E o meu canal, ele já surgiu com isso. Então, eu tive que, de alguma maneira, ter em mente que esse assunto, ele viria. Em qualquer live, esse assunto, às vezes, acaba vindo em menor ou maior proporção. Ele vem. E aí, eu tive que aprender como que eu vou conseguir trazer esse assunto. E a principal ferramenta é o diálogo, é o que eu sempre falo. As pessoas, elas têm que aprender a dialogar. Porque muitas vezes a pessoa ela tem uma atitude porque ela não teve acesso à informação. Informação não é democrática, nem aqui no Brasil e nem em lugar nenhum. Conhecimento não é democrático, as pessoas não têm acesso às mesmas informações. Então é importante a gente criar esse veículo de diálogo para poder conversar, poder explicar e poder ouvir também, porque às vezes a pessoa ela tem uma dúvida e é uma dúvida real. Se eu for super reativa na hora de responder, eu vou perder a chance de trazer informação, de educar essa pessoa. Então, eu tenho que ter todo esse tato para, na hora de conversar, e às vezes ouvir alguma coisa que é 100% machista, mas eu perceber que essa pessoa quer ouvir, que ela não está lá apenas para o ódio, ela não está lá apenas porque ela está sendo troll. Ela realmente quer ouvir e ela tem uma dúvida real, porque ela foi criada desde pequeno, como vocês falaram, são crianças que vêm trazendo tudo isso, que vêm naturalizando, que vêm replicando esse tipo de atitude. Então, quando um cara, às vezes aparece na minha live, eu acho que a live, como Control, eu já falei para vocês, eu tive bastante problema, porque foi uma live que ganhou muita visibilidade. Um jogo muito polêmico que eu trouxe foi Bayonetta, porque a personagem Bayonetta, ela é hipersexualizada, ela é um jogo onde todos os movimentos têm closes desnecessários, assim. É muito, assim, focado nas partes genitais, nos seios da baioneta e tudo mais. E a pessoa falou, por que você tá jogando esse jogo? Ou vinha com graça, falando, nossa, olha, tipo, a personagem é uma gostosa e tal. E aí eu tinha que saber por que eu tava trazendo esse jogo, como que eu ia abordar isso. Eu falei assim, gente, duas coisas. Primeiro, se a Bayonetta, ela se sente, se ela é uma personagem mulher, que ela se sente bem, ela se sente empoderada, assim, ela acha que ela tá no máximo exercendo o papel de mulher na sociedade, maravilha, ela tem todo o direito de ser assim. Sim. 2, isso é só um jogo, gente. Vamos saber separar. Mais uma vez, é só uma personagem fictícia. Não vamos dar hate ou rage ou qualquer coisa numa personagem que nem existe, né? E outra, ela é uma personagem hipersexualizada, sim. Tanto que os desenvolvedores do jogo, eles mesmos falaram que é até uma crítica. Eles colocaram
tantos elementos hipersexualizados dentro do jogo, que era justamente para mostrar e falar assim, isso é uma mulher ideal? Essa é a personagem ideal para vocês? É uma mulher que tem as medidas perfeitas, medidas que são completamente reais, ângulos completamente reais que elas fazem, que faz, se exibindo dessa maneira, agindo desse jeito, com esse tipo de fala. Então, foi também uma ideia dos desenvolvedores trazer todos esses elementos como um modo de crítica. E aí, quando as pessoas vinham com alguma crítica, é importante você sempre estudar e saber daquilo que você está falando. E é isso que eu sempre tento fazer. Beleza, estou trazendo esse jogo, quais são os possíveis impactos, os possíveis comentários que eu vou ter por eu estar trazendo esse jogo? Eu não imaginava, com o Bayonetta, eu imaginava que eu ia receber alguns comentários indiscretos ou alguns comentários que fossem questionar, de fato, qual que é a sua ideia sobre feminismo? Por que você tem um canal que fala sobre o poder feminismo e traz um jogo onde tem uma mulher se exibindo dessa maneira? Agora, com o Control, não. O Control foi uma surpresa para mim. Você nem imaginava, né? Eu imaginava, porque eu estava com um cosplay, que é um cosplay super discreto. Sim. Ela usa uma roupa bem discreta, né? A roupa de civil dela. E é um jogo que não tem nenhum tipo de apelo sexual, pelo contrário. Zero, total. Não dá para entender. E aí, então, foi um jogo que me pegou de surpresa. Então, quando eu comecei a receber os primeiros comentários de teor sexual ou de haters e tudo mais, eu fui pegando de surpresa, e por isso que eu acho que me abalou tanto, mais do que o Bayonetta, porque Bayonetta eu já estava esperando que eu poderia receber esse tipo de comentário. Então, mas é importante, toda vez agora, quando eu vou fazer live, eu tenho que pensar quais são os possíveis comentários que eu posso ver por conta desse jogo. O que não deixa de ser estressante, porque se eu fizer a mesma pergunta para os meninos, falo, você se prepara antes da sua live para saber quem são os desenvolvedores do seu jogo, por que o personagem está fazendo isso, por que o seu personagem está vestido desse jeito? Não. Assim, eu acho que uma porcentagem muito pequena de homens vai responder, assim, não, eu me preparo com tudo isso, eu penso por que o meu personagem está vestido assim, assado, por que ele age desse jeito, por que ele fala dessa maneira. Mas a mulher, ela está sempre sendo questionada, inclusive com a qualidade de gameplay. Nossa, toda live chega, isso com todos os streamers, chega alguém fazendo backseating do game, falando, ai, faz isso, vai por aqui, vai por ali, e você fala assim, meu amigo, eu sei jogar. Eu sei jogar. Por que você está me dando dica? Por que você acha que eu não sei jogar? Por que você acha que você tem que vir mastigando o jogo para mim? Eu sei jogar, a não sei que eu peço uma dica, que eu esteja perdida num puzzle ou perdida no mapa, você não precisa vir me ensinar a jogar. Ou se a gente não tem uma gameplay pro play ou não faz speedrun, tem a galera já que vem também e fala assim, você tem uma gameplay péssima, você não é uma jogadora, você não deveria estar aqui. Eu assim, ué, quantos streamers homens tem aqui que tem uma gameplay da mesma qualidade que a minha, ou até inferior, não escutam o mesmo tipo de comentário? Por que eu colocando como mulher, por que eu, como mulher, streamer mulher, tenho que ter a melhor gameplay do mundo para ser reconhecida como autorizada para estar aqui nesse universo? Não, total, não dá para entender. Nossa, ai, gente, cada uma. Mas eu ia perguntar de ti, acabou esquecendo. Mas, ó, só para falar rapidinho, né? É que tu falou que... Gente do céu. Do Control que tu fez cosplay, isso é desde a época que tu ia pros eventos de anime? Sim, tu já fazia cosplay lá? Eu fiz o meu primeiro cosplay, eu acho que foi na Anime Friends de 2007. Não, faz tempo. Dando idade aqui. Acho que foi que eu fiz. Eu falei, naquela época eu estava muito mais envolvida com o universo otaku, né? Então eu fiz a personagem da Rin Tosaka de Fate Stay Night, que depois foi um anime que ganhou mais visibilidade, o mangá até foi lançado aqui no Brasil. Na época, o mangá não tinha sido lançado no Brasil e a gente só tinha um anime baixado nos famosos e antigos torrents. Mas assim, mas de verdade, é uma coisa muito interessante que você traz nas suas lives, né? Você fazer os cosplays, porque é algo muito legal. Eu lembro que eu conhecia as suas lives pela My Gamer. Ela te deu um gank logo quando você começou na primeira semana. E aí eu entrei, o Astro já tava lá no chat, eu falei, caraca, o Doug tá aqui, eu nem sabia que ele tava aqui.
E aí... Eu fui numa rádio do Torugo. Eu tava assistindo a Ninfel. Ela fez uma rádio pro Torugo e o Torugo fez a rádio pra Ju. Aí foi quando eu conheci. E aí eu cheguei lá, tava na primeira semana, eu lembro que eu tava com o Subprime pra dar, e aí eu falei, Ju, ainda não tá ativado o Subprime? Você falou, não, tô com uma semana de canal. Eu falei, nossa, que legal. E aí eu conheci o projeto, né? Eu lembro que você comentou É por lá. verdade, é verdade, eu lembro disso. Foi assim, foi o que eu falei, eu tive muita sorte de ter uma comunidade que acreditou no projeto, Uhum. porque falou assim, poxa, é um canal com propósito, não é um canal, não desmerecendo nenhum canal, acho que todo mundo está aqui com seu propósito, a Twitch tem espaço, né? O mundo online tem espaço para todos os tipos de conteúdo. Mas o pessoal comprou muito a ideia e eu até consegui o afiliado por 5 dias, né? O padrão são 7 dias e com 5 dias eu consegui o afiliado, mas eu devo graças à comunidade que acreditou no projeto real, assim, de verdade. Então, eu tive essa oportunidade, eu sou muito grata de ter a oportunidade de trazer o tema, de trazer a discussão, por exemplo, esse convite aqui de vocês, para mim eu sou muito grata, para a gente poder trocar, ter esse bate-papo saudável, você trazendo suas opiniões, trazendo as experiências de vocês e mostrando também que o que eu tô falando aqui não é abobrinha, sabe? Vocês estão falando de experiências que vocês tiveram e não foi nada combinado. A gente não brifou antes, falou, não, eu vou falar isso, vou falar aquilo, e aí vai ficar tudo bem casadinho, vai ser aquele, tudo já ensaiadinho. E não foi nada disso. Puxa o roteiro aí, Ju. Totalmente espontânea. Puxa o roteiro aí pro pessoal ver. A gente tá aqui, na verdade. Na verdade, a gente está aqui no offline só fazendo roteiro, mas foi tudo espontâneo e as histórias casaram, porque são coisas que eu, como mulher, vivo e vocês, como homem, estão tendo a oportunidade de ver que acontece na sociedade. E o legal é que vocês vendo, não ignoram, que é o que a gente tenta trazer muito isso também. O pessoal fala, o homem não tem espaço na luta feminista ou na conversa, né, sobre essas diferenças de gênero. Pelo contrário, gente. Se a gente não contar com a ajuda de vocês, né, de homens, para serem os agentes transformadores dessa situação, a gente nunca vai conseguir. A gente precisa trazer vocês para o jogo junto com a gente, vocês ouvirem, e aí vocês começarem a abrir os olhos para ver a situação perto de vocês e vocês não deixarem só passar. Se um amigo fez um comentário inapropriado, né, como o Douglas até trouxe, assim, pô, às vezes eu tenho uns caras, uns comentários que não tem nada a ver, ou eu tô num chat, o chat não tá saudável, e não sei o quê. É você apontar, de repente, pro seu amigo e falar assim, cara, pra que esse comentário? Se liga, sabe? Fita errada isso que eu tá fazendo. Trocar uma ideia pro cara também virar e falar assim, pô, verdade. Porque, assim, se você vê o problema e você não faz nada para eliminar o problema, você é parte do problema. Então, a gente tem que se sentir responsável e ativo para várias situações do nosso mundo. A gente não pode fechar os nossos olhos e viver no mundo da Barbie e falar assim, tudo é perfeito por aqui. E isso, a gente está trazendo aqui a pauta de gênero principal, porque é a pauta, né, que cobre o meu canal, mas tantas outras pautas, como a LGBT, como as pautas raciais, como as pautas de condições sociais. Então, a gente tem várias outras pautas aí que a gente não pode simplesmente fechar os olhos. A gente tem que, mesmo que eu falei que seja o mínimo, mas se uma pessoa... Exatamente, se você está fazendo uma formiguinha ali, você já está fazendo. Então, não minimize a sua contribuição para melhorar a sociedade, né? E eu estou pensando ainda no meu top 3. Eu vou te fazer uma pergunta. Acho que no teu primeiro dia de live, tu fez 8 horas de live. Aí no segundo, se não me engano, tu fez 6. E por aí assim, tu foi fazendo várias horas de live. Como é que tu conseguiu fazer de primeira, assim, tantas horas, né, mantendo uma qualidade? E como é que tu consegue fazer tantas horas de live? Porque, por exemplo, no começo eu conseguia fazer 1 hora e meia, eu ficava com muita dor de cabeça, fome. Logo mais recente eu consegui fazer 3, 4 horas. Como é que tu conseguiu? Esse é o meu superpoder. De verdade, eu vou falar que eu tô bem vagabundo sempre com as lives, mas aqui rolou umas coisas que, tipo, trampo por cima de trampo, e acabou que eu tô fazendo 1 hora diária só, mas logo eu vou ajeitar isso daí para voltar minhas 3 horas diárias que eu fazia, né? Isso aí é de verdade, eu também não consegui, assim, eu lembro que no começo eu fazia 40 minutos de live só, e aí com o tempo fermentando por 1 hora, 2 horas, quando eu vi já fazia 3 horas brincando, né?
Mas eu acho engraçado, né? Mas porque como é que conseguiu mesmo 8 horas direto no primeiro dia? Então, o primeiro dia foi o contrário. No primeiro dia acho que foram 5 e no segundo dia que eu falei assim, não, vou zerar. E Vou aí que eu falei que embora. eu vou zerar e foram 8 horas, quase 8 horas de live. Bateu ali na trave das 8 horas. Qual jogo você tava jogando? Era Foi Bruxa de Blair. Blair. Nossa, Bruxa de é jogo, Blair. muito bom esse jogo, inclusive. Que eu tava de cosplay também, porque a primeira live que eu fiz eu já estava de cosplay. Então eu iniciei aí a minha carreira na plataforma já com cosplay. E assim, não sei se foi a minha melhor ideia fazer. Eu acho que eu não tinha noção do desafio que eu tava, mas eu falei, bora. Bora. Eu coloquei que eu ia zerar, vamos lá, vamos lá. Um grande desafio que eu acho que a primeira live eu tava super nervosa, gente, eu tremia real, e aí eu escolhi um jogo super tenso, um jogo de terror que te causa toda essa tensão e tudo mais, e eu não conseguia ver o óbvio na minha frente, porque fazer stream, né, fazer conteúdo para internet não é fácil. As pessoas às vezes acham assim, é super fácil. Eu falei, hoje eu ainda estava conversando com o Miojo, falei assim, olha, às vezes as pessoas vêm e falam assim, pô, sua gameplay não tá tão boa. Eu falo assim, gente, tem uma diferença muito grande de você ter uma gameplay offline, na sua experiência sozinho, você na frente do computador, tá aqui na tela, jogando e tudo bem, e você fazendo o conteúdo. Porque você tem que prestar atenção na história do jogo. Aí tem as falas do jogo que você quer prestar atenção, mas ao mesmo tempo que você tá lendo as falas do jogo ou ouvindo, você tá conversando com o chat. Aí você está prestando atenção na iluminação, então você está olhando para ver se a sua iluminação está adequada, se o enquadramento está adequado. Aí você está acompanhando para ver se a sua live está no ar, se caiu, se está picando, se você precisa mexer em alguma configuração. Você está preocupado com o retorno do seu microfone, com o seu som. Aí você começa a pegar a garganta, porque você está falando 8 horas seguidas. Então, você tem que fazer uma hidratação. Aí você está preocupado que a sua posição às vezes está tão tensa ali que você começa a sentir dor nas costas, sentir dor no punho. E fala assim, gente, e aí você ainda vem cobrar uma gameplay pro play, sabe, de alguém que está fazendo um conteúdo, é difícil porque não é a mesma coisa que você está jogando no offline. Então não é fácil fazer stream, principalmente nesse começo. É um exercício diário. Eu falei, eu sempre, eu tive uma facilidade de conversar, eu sempre converso muito. Pode ser porque eu sou geminiana? Pode ser porque eu sou geminiana, então é uma facilidade aí de conversar. Pode ser porque eu tenho ascendente em gêmeos também? Pode ser que eu sou geminiana com ascendente em gêmeos. E conversar uma coisa comigo? Pode ser, para quem acredita. Talvez. Mas eu sempre fui uma pessoa super expansiva. Então, assim, não foi tão difícil para mim manter a conversa esse tempo todo no chat. Mas se você vê a qualidade de interação da primeira live com a de agora, isso porque nem faz tanto tempo. A minha primeira live foi 31 de outubro. Então, nem faz tantos meses, assim, não tem um ano já na plataforma, não tenho 6 meses de plataforma ainda. Só que no começo, às vezes eu saía do quadro da câmera, eu às vezes ficava longos períodos sem olhar o chat, porque eu estou prestando atenção no jogo. Ou às vezes não tinha ninguém, porque, gente, lógico, quando você está começando, às vezes você vai entrar e não tem uma viva alma lá, tá você e você. Tem que estar com seus 300. Tem que estar como se fosse 300, porque as pessoas elas estão em busca de entretenimento. Se você só quiser fazer sua gameplay para se divertir, eu recomendo você fazer offline. Quando você está fazendo no online, você tem que pensar que você está apresentando entretenimento para as pessoas. E era isso que eu focava. Eu falei assim, beleza, eu não estou sozinha, eu tenho que fazer uma live de X horas, então bora, vamos lá, vamos conversar, vamos ler, tudo que aparece na tela você lê, você começa a descrever tudo que está na tela, mesmo que você fale assim, gente, por que eu estou fazendo isso? Eu nunca sairia falando, nossa, porque essa grana é muito alta, meu Deus, esse terreno, que não sei o quê. Eu falaria isso offline. Mas você tem que estar comentando, você tem que estar trazendo uma experiência para quem está do outro lado. E isso acaba rendendo em horas, né? Porque aí você vai trazendo, a galera vai comentando junto com você e tudo mais. E eu, particularmente, é isso, uma individualidade minha, eu me envolvo muito com os jogos. Quem conhece as minhas streams sabe que eu choro, que eu grito e que eu pulo junto, porque eu realmente eu me envolvo muito com os personagens. Então, eu chorar em live é uma coisa super comum, porque eu realmente, quando acontece aqueles momentos emocionantes, eu começo a chorar junto, e eu vou, e eu vivo, eu falo, não, e eu choro, eu grito. E aí também, isso ajuda você a dar aquele ânimo, aquela hypada para você continuar por mais horas. Então, é você realmente se entregar
aquilo que você está fazendo. É uma dica, assim, para quem está começando, converse e vai conversando sobre tudo, e converse como se tivesse 300 pessoas no chat. E 2, sabe, se entrega aquele momento, viva aquilo mesmo. Então, se você está jogando, pode ser que você está jogando um jogo modo plataforma, um hack slash, um FPS, um puzzle, não importa o tipo de jogo que você está jogando, sabe? E mesmo se você está começando e às vezes você não tem uma câmera, ou se você está jogando categoria mobile, também não importa, sabe? Se entrega aquele momento. Pode ser que as pessoas não te vejam, e isso perde um pouco do entretenimento, porque, né, o visual faz parte do entretenimento. Sim. Mas não deixa isso desanimar também. Não tem câmera ainda, não tem condição para ter uma câmera? Cara, capricha aí na sua narrativa. Capricha no seu bate-papo, na sua narrativa, para as pessoas sentirem a sua emoção. Elas não estão te vendo, mas elas têm que ali estar sentindo a sua emoção. Porque jogar por jogar, qualquer pessoa pode comprar o jogo e começar a jogar. Mas o que você faz, então, para que as pessoas assistam você jogando Bruxa de Blair? Você jogando Call of Duty? Sabe? O que traz as pessoas para verem você? É você. Então, se entrega naquele momento, dá cara e faz experiência também, porque tem gente que começou na plataforma e viu que não era para ela, e tá tudo bem você experimentar coisas novas e você tentar. E você vê e fala assim, cara, eu sou um gamer muito bom offline. Mas não sou um bom streamer, e por aí vai. Tá tudo bem, tá tudo bem com tudo isso, sabe? A pessoa reconhecer, saber o espaço dela, ir lá e tentar e ver se aquilo é para ela ou não. E aí tem muito a ver com o bate-papo que a gente estava tendo sobre as mulheres ocupando certos espaços. Cara, vai lá, vê se é para você. Às vezes você vai super se identificar com aquilo e vai ser uma profissional excelente no mundo da tecnologia, no mundo das exatas, ou às vezes não. Às vezes você vai começar e vai falar assim, realmente eu não me identifico com isso, e tá tudo bem, vai para a próxima. Exato. Verdade, isso daí. Fora que tu tentar. Não adianta tu chegar a comprar a melhor câmera, as melhores coisas para começar, porque se tu não gostar, tu gastou 20 mil reais brincando, né? No meu caso, quando eu comecei, foi mais para ver de qual é, né? Eu sempre gostei dessa ideia de mostrar eu jogando, mas vou ver como é que era. Aí hoje tá aqui, né? Foi o PlayStation 4 que eu vendi e o resto do dinheiro que eu consegui juntar. De verdade, eu de verdade não jogo bem em nenhum jogo. Eu falo isso pra todo mundo, porque eu de verdade não sou um bom gamer. Então, eu tô ali pra brincar. Então, com o intuito era só de me divertir com meus amigos, então eu tô lá pra isso ainda, né? Às vezes tem um amigo meu que brinca, né? Que ele falou, nossa, Lucas, tu joga muito ruim todo jogo. Menos FIFA, que ele diz que FIFA eu jogo bem. Mas aí... E Valorant. Valorant. Aí eu pego e falo, mano, mas é isso daí, eu nunca fui um bom gamer de verdade. Tanto que eu faço live, eu gosto de jogar jogos indies, né? Que são jogos que não dependem da minha capacidade de jogar, que eu jogo mais pela história. Então, esse tipo de jogo que eu sempre joguei, né? Por exemplo, eu gosto muito de jogos da Dontnod, né? Como, por exemplo, que eu trouxe aqui o Time Eye, né? Ou até mesmo... Life Strange. Life Strange. Sea of Thieves, só que esse é da Microsoft, né? Mas não é da Dontnod. Mas são jogos mais nessa pegada, assim, de puzzle, tentando mais um negócio de história. Porque é algo com que eu cresci jogando, que me fez que me fazia bem, né? Então eu tento levar isso para as pessoas que estão lá na minha live, né? Até quando aparece um jogo diferente, por exemplo, COD, quando eu vou jogar com o Doug, e a galera fica tipo, nossa... Aí ele só me vê morrendo no jogo. E aí a galera, não, tô aqui pra ver o Lucas morrer hoje, mas é isso daí, mas é divertido, querendo ou não. Eu falo, pessoal, eu sou péssimo de FPS, eu já admito, sabe? Gente, eu jogo pelo controle, o que já dá uma dificuldade enorme com precisão de tiro. Sim. Pelo amor de Deus, quem é gamer sabe disso, que precisão de tiro pelo controle do PlayStation é uma coisa tenebrosa. Doideira. Tenebrosa. Você não consegue ficar clicando, não é igual no mouse, você clica onde você quer atirar. Você tem que ir acertando com a bolinha até a sua mira chegar, e nisso você já tomou 4 mil tiros, já morreu, já foi. Sim. Tá. Então eu tenho uma dificuldade enorme, porque eu jogo pelo PlayStation, né? Eu jogo pelo console, não tenho PC gamer, que já dificulta, mas isso não me impede de me divertir. Exato. Tanto que eu já trouxe jogos como Uncharted, tá na fila para trazer jogos, por exemplo, também como o Tomb Raider, mesmo Control, que tem muito tiro, e às vezes eu não vou tão bem no jogo, eu demoro mais para passar determinadas fases, determinados mobs de boss, quando vem, mas tá tudo bem, sabe, eu me divirto. Tem gente que aparece lá falando assim, pô, mas você não consegue passar dessa parte, você não consegue passar da galera, tem que usar estratégia tal, eu lembro que uma vez apareceu, aí eu tava num dia que tava muito chateado, aí apareceu no chat lá
acho que era um menino, falou assim, pô, cara, tu não consegue passar disso daí. Eu falei, mano, abre tua live lá, faz o jogo passando. Então, aí depois, assim, acho que depois de umas 2 horas, eu falei, pô, mano, desculpa o jeito que eu falei contigo. Mas foi porque Só soltou. na hora eu tava chateado, porque eu não tava conseguindo passar daquela parte do jogo. E aí o menino vem, solta uma dessa. Eu falei, não, mano, vai lá, abre tua live lá, bora lá. Não, eu ainda falei assim, não, abre tua live que eu dou rage. Então, e assim, cada um tem sua gameplay, porque você falou, você Uhum. gosta de jogos, para você, jogos indie, que você traz uma história e tudo mais. E tá super ok. Se um dia eu for me aventurar no FPS, é porque de repente eu quero tentar, Algo foi o que eu novo, falei, né? para ver qual que é, para ver se vou mal pra caramba, sabe? Se eu tentar jogar um Overwatch, se eu tentar jogar um Valorant, se eu tentar jogar um Call of Duty, eu sei que eu vou super mal no começo, mas pode ser que eu esteja me divertindo da mesma maneira. Uhum. Então, assim, para a pessoa que chega lá, hater e tudo mais, fala assim, gente, eu tô me divertindo da mesma maneira. Se você quer, de repente, uma live pro play, tem vários streamers maravilhosos que são especialistas nesse tipo de jogo. Vá assistir o conteúdo deles. Mas não desanima a pessoa que Total. simplesmente porque ela não tem aquela gameplay que você espera, sabe? Que ela tenha. Cada um tem o seu tipo de jogo, de jogabilidade, cada um tem um perfil. Eu gosto muito de jogos indies também, então eu trago sempre no canal jogos indies, sempre todos com personagens mulheres, né? Mas às vezes tem gente que não gosta. Então eu sei que Uhum. tem a live que eu trago os jogos indies, eu sei que tem um público que não vai aparecer. E tá Total. tudo bem, sabe? Não é o que essa galera curte, porque, mais uma vez, eu não estou lá apenas para. Não é minha fonte de renda, eu não Uhum. preciso garantir 100% que eu tenha um público muito alto, porque eu preciso daquilo. Eu ainda tenho a vantagem de conseguir criar o meu conteúdo for fun Uhum. e, ao mesmo tempo, trazendo um pouco dessa discussão que a gente está tendo aqui hoje. Legal. Mas, cara, as pessoas chegarem julgando, chegarem do tipo, você só morre e tudo mais, falam assim, cara, então tô me divertindo e não tô competindo com ninguém. Isso eu tive. Às vezes eu coloco alguns desafios lá, igual com o Celeste, vou pegar todos os morangos. É um jogo muito difícil, ele parece Impossível. bobinho, mas é um jogo Pra mim é muito impossível. difícil. E ficou famoso, assim, Celeste era um jogo indie que acabou ganhando Sim. visibilidade, mas é um jogo muito difícil, porque é uma precisão milimétrica nos Ó, movimentos. falando em Tem gente. Celeste, eu vou dizer pra ti, eu zerei o jogo todo, peguei quase todos os morangos do jogo offline. E aí eu fui tentar jogar online. Nossa, eu fui tentar jogar em live, era Não dá. só uma desgraça, porque eu tava lendo o chat que toda pá, morria. Aí eu ficava, que? Aí eu ficava nessa daí. Ô, Celeste, aí eu até desisti de fazer em live, porque, meu Deus do céu. E eu tô lá tentando, e é a primeira vez que eu jogo, é a minha primeira Uhum. gameplay. Então, para mim, tá sendo surpresa cada uma das fases, as mecânicas de cada uma das fases também eu não conheço, tô conhecendo agora. E às vezes eu demoro muito porque eu coloquei o desafio para mim mesma de que eu vou pegar todos os Pegar dos morangos. morangos. E às vezes é difícil, sabe? Tem morango lá que você fala assim, não, isso é Não, não dá. Como impossível, é que isso Na, é pega? na última impossível. live, a Ju ficou 1 hora pra pegar o morango, cara. 1 hora para pegar um morango. É importante Isso que foi pegou. real, isso é real, isso aconteceu. E aí teve gente que aparece lá, não pega, ou apareceu gente, até a galera que aparece, não pega, vai pra frente, você fala assim, que a galera tá vendo que você tá sofrendo, fala assim, não, Ju, Uhum. continua o jogo, vai ser divertido igual. Fala, não, eu coloquei esse desafio, eu quero fazer. Mas tem gente que aparece e fala assim, nossa, mas eu peguei esse morango na 7ª tentativa. Aí eu falo assim, Beleza. Beleza. que bom pra você que você tem uma gameplay melhor do que a minha, sabe? Eu tô me divertindo aqui também, eu tô me divertindo com essa galera e eu não tô competindo com ninguém, sabe? Eu não tô Uhum. fazendo uma competição mundial onde, ai meu Deus, a pessoa que pega mais rápido todos os morangos do Celeste. Eu tô jogando Celeste tentando pegar todos os morangos. Se isso vai demorar uma live, 3 horas, 4 horas, se isso vai demorar um ano inteiro, para mim, Pouco não faz importa, né? diferença. Mas essa é uma postura que as pessoas têm que aprender. Isso não é algo que você já chega. A plataforma, a vida online, né? Uhum. Ela intimida, principalmente porque você não sabe quem está ali do outro lado, você não Uhum. sabe o que vai vir. E se vir alguma bomba, você às vezes não sabe como lidar com isso. E isso mexe muito com o psicológico. Quando você se torna uma pessoa pública, isso se mexe muito, porque a gente pode pensar, eu não sou uma pessoa pública, tem 5 pessoas que me assistem, tem 10 pessoas que me assistem, tem 20 pessoas que me assistem. Você já é uma pessoa pública, você está Sim. ali à disposição, tem 20 pessoas te assistindo, beleza.
mas pode ser que chegue uma raid ou que tem um hype no seu jogo e você vai para 20 mil pessoas, sabe? E você é uma pessoa pública que está influenciando ali as pessoas, você não sabe o que vem. E isso gera uma pressão muito grande, gera uma pressão de que as pessoas estão pensando de mim, que as pessoas estão falando de mim, se as pessoas estão me criticando, dando hate, você às vezes começa a dar ouvido para isso e falar, olha, realmente eu não sou uma gamer boa, eu não sou uma streamer boa, eu tenho que parar de fazer isso. Então é sempre um aprendizado. Estar na vida pública, e é isso, independente de homem e mulher, é um aprendizado. Falar, né, conhecer a plataforma é um aprendizado. E aí, para quem faz parte de alguns recortes de minorias, como a gente estava tratando aqui, é um desafio maior, porque, infelizmente, essas pessoas, elas são vítimas de mais ataques. Então, elas precisam se proteger e se preparar melhor. Mas a vida de streamer, né, a vida de streamer, de produtor de conteúdo digital, ela não é uma vida fácil, ela é uma vida que gera muitas expectativas, gera muitas cobranças, gera muito exposição, e nem todo mundo está pronto para isso. E parando para pensar, 20 pessoas é uma sala de aula, né? Tem gente que critica isso, mas tu consegue falar na frente de 20 pessoas mostrando conteúdo de alta qualidade? Não é para qualquer um que consegue, né? Agora, o Pastelaria Índia é um quadro que eu acompanho muito, né? Toda quarta eu tô lá, mesmo que às vezes dê uma sumida, mas tá lá rolando. E na próxima live, a live que tu zera Celeste, né? Qual é a tua expectativa para quando terminar o jogo? E tu já tem algum outro jogo em mente para continuar o quadro? Porque eu acredito que até tu gosta de estar comendo pastel, caldo de cana. Na verdade, é só pelo pastel, tá? É só uma desculpa para eu comer pastel e caldo de cana toda quarta-feira. Não, mas o quadro foi muito legal. Eu gosto muito de jogos indie, eu me identifico muito com os jogos indies. Eu gosto de como eles são construídos. Eu acho que a história é tão rica dentro dos jogos indies. Às vezes são histórias melhor construídas e melhor amarradas do que jogos hypes. Porque os jogos hypados, eles têm que ter uma gameplay muito longa. E às vezes a história se perde. E às vezes eles colocam tantos puzzles sem sentido, ou tantos bosses, apenas para você ficar travado e ganhar horas de gameplay, que se tornam jogos cansativos. Alguns são super bem construídos de começo ao fim, outros você vê que, para ter horas de gameplay, eles colocam algumas coisas que ficam repetitivas e cansativas e a história se perde. Então, por isso que eu gosto muito de jogos indies, porque eles têm normalmente uma gameplay mais curta, mas uma história muito bem construída. E ele também dá oportunidade para aquelas pessoas que estão tentando entrar no mercado. Então, você vê que são jogos menores, de desenvolvedores que estão aí tentando, começando a colocar a cara nesse mercado. Então, eu sempre gostei, sempre me conectei muito com esses jogos, porque eu sou uma pessoa que eu enjoo muito rápido das coisas. Então, lives que você fica muito, sabe, jogos que você tem muitas horas de gameplay e acabam me estressando. Chega uma hora que eu não consigo mais, porque a história não tá me prendendo mais. Então, eu gosto muito da história. E é por isso que eu decidi, toda quarta-feira eu tava jogando jogos. Aliás, as ideias de trazer jogos indies era sempre assim, ia ser um jogo hypado e um jogo indie, um jogo mais hype e um jogo indie. Mas eu vi que ia demorar, alguns jogos demoram muito. E eu falei, eu nunca vou chegar a jogar os jogos indie que eu gosto. Por exemplo, Bayonetta, foram 11 lives. É um hack slash gigantesco, sabe? Foram quase 40 horas de hack slash. Eu falei assim, meu Deus, 40 horas de hack slash. Eu não aguento mais bater nesses anjos. E eu falava, e aí a história se perdeu, sabe? Porque era bate em anjo, boss impossível, anjo, bate, não sei o quê. E aí eu tava um pouco já cansada. E aí eu falei, não, eu preciso ter uma pausa até para o que eu gosto de fazer, que é trazer os jogos indies. E aí, então, eu cortei a minha programação, no meio da semana, na quarta-feira, eu coloco os jogos indies. E até então era só isso. Aí, aqui no condomínio tem pastel, dia de quarta-feira, tem uma feira, e eu comi o pastel. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou juntar as duas coisas. E aí surgiu o Pastelaria Índia, que acontece toda quarta-feira. E então, se tudo der certo, amém, Senhor, vamos conseguir zerar. Celeste pegando os morangos aí. Vai dar bom, confia, chatê. Quarta-feira devemos terminar. Mas sim, a ideia do quadro é continuar. Eu tenho já alguns jogos que eu já tinha comprado, porque eu falei, eu gosto muito de jogo indie, então eu tenho uma biblioteca de jogos indies que estão dentro da proposta do canal, né, que é com personagens mulheres, e tem jogo indie que hoje em dia é até mais hypado do que alguns jogos de grandes estúdios.
Então, por exemplo, tem Little Nightmares que eu trouxe, foi um sucesso, porque a galera ama o jogo. E tem Little Nightmare 2, que já tá ali na biblioteca, ó, tá piscando pra mim, querendo ser Nunca jogado. joguei, mas dizem que é bom. Ele foi lançado dia 12 de fevereiro, se não me engano, 12 ou 17 de fevereiro. Então, Sério? é um jogo super recente. O Little Nightmare 2. Little Nightmare 2 tem um mês aí de lançamento. Que legal. E eu joguei já tá ali na biblioteca. Não sei se eu vou com ele, porque Celeste, apesar de ser um jogo indie, também Celeste é bem conhecido. Você vê bastante gente jogando Celeste. Então, eu tô pensando ainda se eu vou trazer um jogo um pouco mais que a galera não conhece, mas que seja uma gameplay um pouco mais curta, ou se eu já venho com Little Nightmare 2. Então, tô aí qual vai ser. Só que continua o quadro, porque para mim é um quadro importante, porque é a gameplay que eu mais gosto, são jogos indies, e é uma gameplay onde a gente tem a oportunidade de trazer para a galera novos desenvolvedores, e é a gameplay, a live que eu como pastel, né, gente? Não tem como dar ruim uma live onde você tem a companhia do pastel. Eu falei, gente, o segredo é você estar sempre comendo. Acho que é legal. Ó, a gente chegou a hora de dizer os teus 3. Pode ser? Ó, mas aí, antes de falar teus 3, eu só queria perguntar de China. Dos jogos que tu já jogou em live, assim, qual foi o mais legal que tu acha que tu zerou, assim? Eu gostei muito do que eu zerei semana passada, que foi Hellblade. Eu achei maravilhoso. Eu me envolvi muito com a história. Gostei muito. Eu achei a personagem muito disruptiva, porque você pensa no viking, você sempre pensa no homem viking. E aí você tem uma mulher viking trazendo toda a mitologia. Eu achei super legal. Mas eu acho que até hoje o que mais mexeu comigo foi Gris. Eu acho que foi definitivamente a live mais tocante, que eu chorei desesperado. Porque Gris é um jogo indie, que eu falei que eu gosto muito. É um jogo com uma qualidade sonora, uma qualidade de produção. É um jogo maravilhoso. Maravilhoso. O primeiro jogo que eu zerei nas minhas lives foi Gris. E, cara, não sabia. Foi muito bom. É muito bom. Porque ele falou bem assim, o computador dele não rodava tantos jogos, né? Eu falei, mano, joga Gris, é muito bom. Aí ele foi lá jogar, e ele ficou, nossa, real. Gostei muito da trilha sonora. Muito, 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 cara. É muito lindo. A trilha sonora é perfeita, o visual, né? Quando ele usa muito da paleta de cores para mostrar quais são aqueles estágios da depressão, os estágios do luto. E foi o que eu falei, por que eu gosto de jogos indie? Porque eles têm uma história muito amarrada. Então, o jogo, ele trata sobre as fases do luto e as fases da depressão e a superação de tudo isso. Então, quem já passou, eu já tive depressão, né? Já tive hoje é muito mais... A depressão é uma doença, então você continua tendo, mas você aprende a controlar e tudo isso. Mas quando eu estava no pior estágio de depressão, então eu me identifiquei muito com aquilo. Então foi o que eu falei, eu já me envolvo muito com os jogos. Quando eu vejo um jogo que trata de um assunto tão íntimo, né, que é como as pessoas enfrentam a depressão, eu me identifiquei muito, e o adicional é que o jogo tem uma trilha sonora e uma impecabilidade da imagem, do uso de cores e da leveza, da beleza de tudo. Então, definitivamente, eu acho que Gris foi o jogo que eu mais gostei de ter jogado em live. Isso porque não tem inimigos, né? Vamos pensar, não tem bater em todo mundo, não tem nada. É um jogo onde você vai seguindo e ele consegue te transportar, te chamar a atenção ali de uma maneira incrível. Para mim é um jogo, assim, 10 de 10. É Gris. Maravilhoso. Agora vamos lá pro e o jogo que eu menos gostei. Eu posso falar o que eu menos gostei também. Pode falar. Que foi o primeiro jogo que eu trouxe, foi Bruxa de Blair. Foi o jogo que eu menos gostei de ter jogado, porque... Gente, é um jogo infinito. A primeira parte da live foi ok, apesar do mapa ser super confuso, não te dá um pouco mais de dicas para onde você vai. Então você fica muito perdido. Mas a última parte do jogo, que é quando você entra na casa da bruxa, meu amigo, foram umas 3 horas dentro daquela casa. E é uma sensação muito claustrofóbica, porque você tem que passar virado para a parede, porque a bruxa tá ali, você não pode olhar para a bruxa, senão ela te pega. E aí você sobe para um cômodo, desce para o cômodo, desce para outro, tudo mais, tudo mais. Gente, foram quase 3 horas só naquela parte. E aí é o que eu tô te falando. São jogos que, às vezes, eles prolongam tanto para ganhar horas de gameplay, porque eles precisam vender esse jogo com uma certa horas, que o jogo ele se torna estressante, ele se torna, tipo... O que agregou, sabe? Tantas horas. Poderia ser tão mais interessante, poxa, chegou na casa da bruxa, que legal, que fosse 1 hora ali de gameplay dentro da casa da bruxa, você vai fazendo os puzzles e tudo mais. Agora, 3 horas percorrendo aquilo, naquela sensação de claustrofobia, naquela sensação de cansaço, e eu já tava, tipo, entrando
sétima, sexta hora de live, você já tá cansado eu lembro, também. Eu tava vendo. Então, definitivamente, a gameplay de Bruxa de Blair é uma gameplay que eu não quero nunca mais fazer, não espero fazer. Tem muito jogo que eu trago em live, eu posso não platinar em live, mas às vezes no offline eu volto para pegar algumas coisas que eu deixei para trás, alguns itens. Bruxa de Blair nunca mais abriu. Bruxa de Blair, eu terminei e eu desinstalei o jogo, eu falei, nunca mais vi esse jogo. Real. Nossa, Tá não gostei. Não curti. E aí, uma o coisa... top 3... Uma coisa interessante que tu falou do offline, depois que eu comecei a fazer live, eu não consigo mais jogar offline. Para mim, a experiência é bem mais legal jogar online. Por mais que seja mais difícil, por exemplo, jogar um COD, tendo que olhar o chat, tu olha o chat e tu morre, mas eu me sinto bem mais saciado fazendo isso do que jogar sozinho agora. Eu concordo com você. Eu hoje praticamente não jogo offline. Ainda mais quando eu comecei a abrir live dia de sábado, porque às vezes no final de semana eu jogava. Agora que eu tenho live dia de sábado também, definitivamente é muito raro eu jogar. E aí, quando eu jogo, é muito com esse propósito, assim, beleza, eu quero platinar aquele jogo. E aí eu vou naquelas missões específicas para fazer aquilo. Mas pegar um jogo do começo ao fim, for fun, offline, eu concordo com você. Para mim também, hoje em dia, é muito mais legal eu trazer e eu viver tudo isso junto com o pessoal do chat. Que legal. Para top 3 da Ju, dos jogos que ela tá indicando para as meninas jogarem. Vamos lá, bem. Eu tava pensando aqui, né, e tô tentando trazer os jogos mais icônicos. Por incrível que pareça, eu não joguei The Last of Us 2, que é super famoso, né? A gente tem Ainda não joguei também. Então, assim, eu sei que é um jogo muito marcante, e foi ano passado o jogo que levou praticamente todos os prêmios do Game Awards. Para quem acompanhou aí a premiação, que é a premiação máxima aí dos jogos. Só que eu não tive a oportunidade de jogar ainda o The Last of Us 2. Então, eu não vou colocar ele na minha lista, apesar de saber da importância que ele tem de ter uma personagem mulher à frente. Mas falando dos jogos que eu joguei, eu gosto muito... eu acho que Tomb Raider é essencial. Por mais que teve... Eu fico muito feliz de ver essa evolução, na verdade, que foi uma franquia que começou lá toda quadradona, foi uma franquia que começou ali no 3D, super quadrada ainda, então você vê a evolução tecnológica do jogo. Então, para mim, o Tomb Raider, ele representa muito a evolução da indústria de jogos, mas também a evolução da questão da mulher. Então, você começou com uma personagem que era hipersexualizada e passou para uma personagem que agora é simplesmente uma personagem mulher sendo a protagonista do jogo. E foi um dos primeiros jogos que eu me lembro, eu posso estar errada, mas que eu me lembro, que foi para a mídia do cinema. Então, era um jogo, ele nasceu como um jogo, e aí ele ganhou uma franquia de filmes, que foi uma franquia de filmes que ganhou muita visibilidade. Então, para mim, o jogo da Lara Croft, ele é um jogo que tem muito impacto, não só da personagem mulher, mas também da importância da indústria de jogos. Então, eu recomendaria Lara Croft, qualquer um deles. A última franquia em especial, porque eu acho que ela tira esse apelo sexual que a Lara Croft dos primórdios tinha. Jill Valentine, para mim, também é icônica, então eu não poderia deixar de mencionar Resident Evil aqui. Em específico, eu gosto de Resident Evil 3. Para mim é o melhor também. Eu tilto muito, eu tenho que falar que toda vez que o Nemesis aparece, eu dou um ataque de pelancas. Eu começo, meu Deus, o Nemesis não mais, e eu desespero, mas para mim tem toda a graça do jogo, porque o Nemesis é um vilão, assim, gigantesco, colossal, e você ali é a Jill, e você fala assim, e aí? Deu mal. Agora deu ruim para mim. Então é um jogo que eu me diverti muito. Existem outras personagens, mulheres super fortes, né, na franquia de Resident Evil. Tem aí Resident Evil Village vindo, né, para ser lançado em maio, que tá super hypado com a vilã principal do jogo, né, que é a Lady Dimitrescu, que é mais uma mulher, então vai ser uma mulher super forte, que é uma gigante de 2,90 m, e a gente vai descobrir um pouco mais da história aí dela. Até agora tem rumores aí que ela é uma vampira e tudo mais, que está envolvida nos primórdios do Umbrella. Vamos descobrir quando sair o jogo. Mas então Resident Evil, para mim, em especial Resident Evil 3, definitivamente está aí no meu top. E eu gosto muito, e assim, gente, eu não tô falando por ordem de 1, 2, 3, tá? Eu tô só fazendo um 3 aqui, porque eu acho que eu não consigo colocar eu não consigo colocar um nível de esse é o meu jogo favorito. Mas eu gostei muito de um jogo que muitas pessoas não conhecem, e eu gostaria
eu tenho plano de trazer em live, mas eu gostaria muito que as pessoas conhecessem Mirror's Edge, que é o jogo em primeira pessoa de parkour, e a personagem principal é uma mulher. Então, ele é um jogo super interessante. Se eu não me engano, ele é de 2003. O primeiro jogo é 2003 ou 2004. Ele lançou o novo jogo em 2016. Em 2016, você pode até conseguir... Você encontra para PlayStation 4. Legal. O primeiro jogo, eu acho que só pelo PlayStation 3. Só que é um jogo muito interessante, porque você vê uma mulher aí como protagonista de primeira pessoa. Uhum. Você, às vezes, não encontrava na época tantos protagonismos de mulher como primeira pessoa. Então, assim, de fato, você não controla só uma personagem como você controla a Jill. Você é aquela personagem. Você está tendo a visão daquela mulher em primeira pessoa e, principalmente, praticando você não vê a roupa dela. Então, numa época onde os jogos das mulheres eram hipersexualizadas, né? Tinham roupas super coladinhas e tudo mais. Você nem via a roupa dela. E ela tá fazendo parkour, que definitivamente era um esporte associado com homens, com a prática masculina. Então, eu acho que ela também tem um impacto muito grande e é um jogo muito gostoso de se jogar. Eu gostaria muito que as pessoas elas conhecessem mais esse jogo, porque ele é muito interessante, ele tem uma mecânica muito interessante. E ele vai mostrando, né? É uma mulher, ela tá fugindo de um projeto de controle. A galera tava querendo controlar, então ela foge o tempo todo. Tem o pessoal perseguindo ela, tentando capturar ela de volta. E aí ela usa de manobras de parkour para fugir. Então eu recomendo grandemente. Acho que são jogos. E esse, por exemplo, é um jogo que eu sempre jogo offline. Sempre jogo offline. Eu tenho ele aqui no meu PlayStation. Sempre, preciso jogar alguma coisa. Eu entro em Mirror's Edge. Então eu acho que hoje é um dos jogos que eu mais jogo Mirror's Edge, porque para mim é um jogo muito gostoso e é um jogo de protagonista mulher completamente improvável. É uma posição ali da mulher completamente improvável. Legal. Que difícil foi fazer. Na minha cabeça tem tantos outros jogos. Comentando coisas improváveis rapidinho, quando eu era mais novo eu jogava no time de base, time júnior de futebol americano aqui em Manaus. Aí só existiam 2 times júniores, o Cavs que eu jogava e o Lions. E o quarterback do Lions era uma menina. E ela jogava muito, muito, muito. Ela desbancava muitos quarterbacks dos times principais, cara. Era muito difícil. De todos os jogadores que treinavam juntos, só 2 pessoas conseguiram bater de frente com ela, que foi eu e um amigo meu. Mas foi suado pra conseguir, mano. Foi muito suado. A menina corria assim, muito. E ela tinha uma visão de jogo assim, caraca. Acho que hoje ela nem joga mais. Nunca mais. Na verdade, eu fiquei um pouco off desse mundo de futebol americano. A última vez que eu soube, ela tava jogando no Flag. Mas não tenho mais notícias. Caraca. Caramba, mas que fato legal, que fato interessante. Você vê que, mais uma vez, né? Para você ser um bom profissional na sua área, só depende de você ser um bom profissional, independente de você ser homem ou mulher. No mundo dos esportes, a gente tem um exemplo claro da Marta, que é a jogadora mais premiada de futebol, que ela joga melhor que muitos homens, mas infelizmente ela não tem a visibilidade que o futebol masculino ainda tem, apesar dela apresentar até uma qualidade superior em termos de técnica. De futebol. Mas é muito legal você trazer exemplos como esse para mostrar como existem mulheres em posições improváveis e que dão banho em qualquer outro homem, porque ela é uma boa profissional. Sim. Mas que legal. Ju, obrigado de verdade por você ter participado aqui com a gente hoje, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez você estar aqui com a gente. Eu de verdade, gosto demais do teu projeto no Twitch. Tanto que eu falei pro Doug que eu ia te chamar, porque tinha que bater esse papo aqui, era necessário, ainda mais no mês de março, né? Como você falou, que é o mês da mulher. E aí a gente vai. Acho que a gente agradece, o Doug também vai falar. Agradeço de verdade. Mas diz aí pra galera onde te encontrar lá no Roxinho. Como é que a gente te encontra pra assistir as lives? Gente, para quem acompanha, então, sabe que o endereço base lá é twitch.tv/Ju, J-U-H, _, Melo, com L só. Então, Ju, com H, _, Melo. Vocês encontram meu canal lá. E aí, dentro lá, vocês encontram todas as redes sociais que eu compartilho com a galera. Tem Twitter, tem Instagram, tem o Discord também. Apesar de eu não ser tão ativa no Discord, mais ativa no Instagram. Mas, através de lá, vocês conseguem me encontrar. Valeu.
Ó, vai estar aqui Então é embaixo todos os links. Quem quiser, segue lá, Ju. E quem tiver interessado em conhecer mais, é só seguir mesmo no Instagram, que ela posta, ela é bastante ativa, ela interage bem com a galera. É muito legal. Queria usar o Instagram como a Ju usa. Eu mando bom dia, Ju, bom dia. Eu quero agradecer também por tu ter topado aparecer aqui, né? Como eu falei no comecinho da live, do nosso podcast, quando a gente entra na Twitch, a gente acaba criando uma amizade, um sentimento pelas pessoas que a gente acaba interagindo lá, porque gostam das mesmas coisas que a gente, mesmo que o conteúdo, algumas ideias sejam diferentes, bate aquele sentimento de amizade. Não, eu não sinto só contigo, sinto com outras pessoas que eu assisto e interajo também. Então eu fiquei bastante feliz, espero que a galera apareça aqui, tanto que não te conhece, tanto que a galera que já te assiste possam continuar compartilhando esse sentimento. É muito bom. Não, eu que agradeço imensamente o convite. Mais uma vez, eu me sinto super honrada por vocês abrirem esse espaço, que, como eu disse também em outros canais, é muito importante a gente abrir esse espaço para essa conversa e para a gente trazer um bate-papo de uma maneira leve, todo mundo compartilhando suas experiências, para ver que esse assunto, né, de trazer as mulheres como protagonistas, não é nenhum bicho de sete cabeças, é um assunto que está aí, é um assunto que é de fácil acesso para todo mundo, porque deve ser um assunto normalizado. Né? As mulheres estão aí, mulheres maravilhosas na frente de desenvolvimento de jogos, mulheres maravilhosas como protagonistas de jogos, e a gente tem caras maravilhosos que têm projetos super legais como esse de vocês. Então, para mim é uma honra estar aqui e eu que agradeço imensamente essa oportunidade. Nada, a gente agradece. Então é isso aí, galera. Valeu. Escutem lá no Spotify, sigam a gente, dê o like, deixe sininho, tudo aquilo que vocês já sabem, tá bom? Então é isso aí. Até mais, galera. Valeu.